Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Bom dia. Aleluia. Amém. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, dá uma glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Vira para o seu irmão e fala assim: que bom que você está aqui. Diga: que bom que você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, irmãos, que estamos aqui na casa do nosso Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 11. Hoje vamos dar sequência à nossa série de mensagens. Estamos falando sobre os milagres de Jesus. E hoje vamos falar sobre um milagre um tanto quanto diferente, realizado por Jesus, que é o milagre da figueira que secou. Que milagre é esse, pastor? Jesus amaldiçoou uma figueira, essa figueira secou. Por que essa história é considerada um milagre? A gente vai estudar nessa manhã esse texto, essa porção das Escrituras. Então abra comigo a sua Bíblia, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos fazer uma leitura um pouquinho grande, até o verso 19. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Aleluia. Quem não achou pode dizer: estou indo. Eu estou indo. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho. Marca na sua Bíblia jumentinho, marca aí na sua Bíblia. Quem trouxe caneta e papel para anotar? Deixa eu ver se você está no culto certo. Levanta a mão para mim. Está no culto certo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, você vem para o culto, você tem que trazer caneta e papel para você anotar, amém? Não deixe de trazer esses objetos para você tomar nota, é muito importante. Então marca aí na sua Bíblia: encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua. Marca aí na sua Bíblia: do lado de fora, na rua. E o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos,
Nós estamos nessa série Milagre de Jesus. Hoje vamos falar sobre esse milagre da figueira que secou. Jesus amaldiçoou uma figueira e ela nunca mais produziu fruto. Nós vamos entender o contexto dessa história e só para que a gente possa novamente fazer uma conexão com tudo aquilo que estamos estudando. Jesus, ele realizava milagres por 3 motivos. Quem lembra? Primeiro motivo, os milagres expressavam lições espirituais. Segundo motivo, os milagres eram credenciais do ministério messiânico de Jesus. E o terceiro motivo é que Jesus estava expressando que tinha o desejo de satisfazer também necessidades temporárias. Ele não somente queria nos dar alegria eterna, mas também saciar necessidades temporárias. E hoje a gente chega nesse milagre, o milagre da figueira. Eu vou dividir essa mensagem em 2 partes. Hoje vai ser só a introdução e na semana que vem a gente conclui, amém? Então se você quiser pegar o final da mensagem, você tem que voltar no próximo domingo, amém? Essa é a verdadeira campanha, né, pastor Helder? É a campanha do ensino, é a campanha da palavra de Deus. Nós vamos dividir essa mensagem em 2 partes. Eu estava lendo um comentário, na verdade um livro, chamado Milagres de Jesus e Suas Parábolas, de um homem chamado Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. E em seu livro, ele faz uma observação interessante. Ele diz o seguinte: para que a gente possa entender essa história, a gente precisa olhar para este milagre da figueira que secou, tanto como milagre, como uma parábola. Se você não olha para esse milagre pelo prisma de uma parábola, é praticamente impossível a gente compreender essa história. Por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Se Jesus tinha poder para dar vida à figueira, por que ele então fez com que ela se secasse? Essas perguntas só podem ser respondidas se nós olharmos para esse milagre através do prisma de uma metáfora, de uma parábola. Você sabe que na Bíblia, uma parábola normalmente eram histórias construídas por Jesus que expressavam um conceito moral. Eram histórias construídas por Jesus que apontavam para lições espirituais profundas acerca de um tema. Então, para que a gente possa entender esse milagre da figueira que secou, a gente tem que olhar para esse milagre como um milagre e também como uma parábola. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, extremamente importante, é que é impossível a gente entender esse milagre se a gente não estudar em conjunto outros 2 eventos. Primeiro, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Segundo, a purificação do templo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a purificação do templo está diretamente ligado a esse momento em que Jesus amaldiçoa a figueira. Esse momento que ele faz com que a figueira se secasse. Então hoje a gente vai fazer a introdução dessa mensagem. A gente vai ler alguns textos que falam dessas histórias e vamos fazendo apontamentos, e na semana que vem a gente propriamente entra nessa parte do milagre da figueira. Então, meus irmãos, a começar pela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós estamos aqui há 1 semana da prisão e crucificação de Jesus. Jesus então ele se aproxima de Jerusalém e ele chama 2 discípulos e diz o seguinte: olha, vocês vão entrar nessa aldeia que está aí à frente, vocês vão encontrar lá um jumentinho, vocês vão pegar esse jumentinho e vão trazer para mim. Se alguém perguntar a vocês por que vocês estão desamarrando o jumentinho e levando ele consigo, diga assim: o Senhor precisa deles, e logo ele vai devolver. É interessante, irmãos, que Jesus ele tinha a informação em detalhes de tudo o que aconteceria nos seus dias finais. Eu não sei se você lembra, mas no Monte da Transfiguração,
Elias e Moisés aparecem lá no Monte Tabor, e ali houve uma conversa acerca dos detalhes que iriam acontecer nos dias finais de Jesus. Jesus, ele tinha uma plena convicção, ele tinha informação de tudo que iria acontecer nos seus últimos dias. E ele deu direções claras, detalhadas para os seus discípulos. E me chama a atenção o fato de que, quando os discípulos eles chegam na aldeia, eles encontram amarrado no portão esse jumentinho, e a Bíblia faz questão de dizer que esse jumentinho estava do lado de fora. Diga assim: o jumentinho estava do lado de fora. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Este é o lugar correto para que os nossos bens materiais estejam do lado de fora do nosso coração. Porque somente quando os nossos bens materiais estão do lado de fora do nosso coração é que eles estarão disponíveis para ser usados pelo Senhor. Amém? Os discípulos encontraram esse jumentinho do lado de fora. Quando os nossos bens materiais estão do lado de dentro do nosso coração, eles não estão disponíveis para ser usados pelo Senhor. E isso não glorifica a Deus. Aquilo que você tem só pode glorificar a Deus se ele estiver do lado de fora do seu coração. Deus é mais importante, Deus é a prioridade, e por isso os meus bens, eles não ocupam lugar no meu coração, eles estão do lado de fora, para que eles estejam sempre à disposição do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Os discípulos então, eles levam esse jumentinho até Jesus, e com esse jumentinho, Jesus ele vai fazer a célebre, a famosa entrada triunfal em Jerusalém. Importa a gente pensar, por que dessa expressão entrada triunfal? Essa expressão ela foi utilizada pelos organizadores das Escrituras Sagradas e faziam menção à entrada triunfal de generais romanos, quando eles iam para a guerra e eles venciam nações inimigas, e ao voltarem eles eram aplaudidos, ovacionados, reconhecidos. No entanto, diferente dos generais romanos, a conquista de Jesus ao entrar em Jerusalém não era uma conquista militar, mas era uma conquista espiritual. O reino que Jesus veio implantar não é um reino militar, é um reino espiritual. Jesus veio para conquistar corações. Ele veio para implantar o reino de Deus, e esse reino é uma conquista do nosso interior. Então, essa entrada triunfal, essa menção é uma alusão à entrada triunfal dos generais romanos. E aí vem uma pergunta: por que Jesus ele buscou um jumentinho para que ele pudesse fazer a sua entrada triunfal? Jesus, ele entra em Jerusalém sobre um jumentinho para que se cumprisse uma profecia messiânica. De aclamar Jesus como rei, Jesus automaticamente ele impedia que isso acontecesse. Mas aqui Jesus está permitindo, porque essa é a entrada triunfal dele em Jerusalém. E me chama a atenção, irmãos, que Jesus ele nunca foi guiado pelos elogios dos homens. Ele permite nesse momento que a multidão declarasse Hosana, declarando que ele estava entrando em Jerusalém para reinar, mas ele nunca foi movido pelos elogios dos homens. Sabe por quê? Porque ele sabia que aqueles que um dia estavam gritando Hosana seriam os mesmos que gritaria crucifica. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Não se mova por elogios, não se mova também por críticas. Nós estamos aqui em uma missão, nós somos movidos pela palavra de Deus. Porque aqueles que hoje falam assim, eu te amo, amanhã pode te perseguir. Aqueles que falam hoje para você, olha, eu admiro o seu ministério, amanhã pode ser aquele que vai te criticar. Aquele que fala bem assim, eu estou com você, amanhã pode ser aquele que vai te trair. Então, não se movimente tendo em vista elogios ou palavras contrárias de homem, se movimente de acordo com a palavra de Deus. Amém? O que movia Jesus
não era a palavra de homens, não era o grito de Hosana e também não era o grito de crucifica, era a palavra de Deus. Jesus estava aqui cumprindo uma missão. Precisamos entender que Jesus ele está entrando em Jerusalém no tempo da Páscoa. E a Páscoa era, de acordo com o Talmud, uma das festas que todo filho de Israel deveria participar. Haviam 3 festas principais: Pentecostes, Tabernáculos e a Páscoa. A Páscoa era uma festa que todo filho de Israel deveria participar. E vocês sabem, meus irmãos, que a Páscoa foi instituída por Deus enquanto o povo estava no Egito. A palavra Páscoa significa passagem, saltar sobre. O povo vivia escravizado por Faraó no Egito, e Deus decidiu libertar aquele povo. Deus então, através de Moisés, deu uma direção ao povo, que o povo deveria matar um cordeiro, deveria entrar para dentro de casa, comer aquele cordeiro e aspergir o sangue daquele animal sobre a porta. E o espírito da morte passaria para atingir os primogênitos do Egito, mas o sangue, se o sangue estivesse sobre os umbrais da casa, esse espírito da morte passaria e o povo que ali estivesse seria poupado. O povo de Israel celebrava a Páscoa porque a Páscoa era livramento, a Páscoa era libertação, a Páscoa simbolizava que Deus tinha guardado a vida deles da morte. Deixa eu liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus vai guardar a sua casa da morte. Deus vai livrar a sua casa da destruição, porque o sangue de Jesus está sobre os umbrais do seu lar. Amém? Deus vai guardar a sua família, Deus vai guardar o seu casamento. Se o sangue do Cordeiro estiver aspergido sobre a sua casa, haverá livramento. Aleluia! Então o povo, quando ia para Jerusalém, na Páscoa, eles iam com essa alegria, com essa expectativa: nós vamos celebrar, porque o Senhor fez com que a morte passasse sobre a nossa casa, o Senhor nos deu livramento, o Senhor nos abençoou. O povo então ele ia para Jerusalém com essa expectativa, e Jesus estava ali no dia da Páscoa. É interessante, eu não sei se você já tinha notado isso, que Jesus ele morreu no período da Páscoa, e ele vai para Jerusalém exatamente nessa época. Sabe por quê? Na Páscoa não pode faltar 3 elementos. Diga 3 elementos. Diga assim: pão, ervas amargas e cordeiro. Sabe que Jesus estava indo para Jerusalém? Porque ele era o verdadeiro cordeiro. Ele estava indo para Jerusalém para se apresentar para o sacrifício. Essa seria a melhor Páscoa que aquele povo estaria celebrando, onde o verdadeiro cordeiro estaria se apresentando para o sacrifício. E a partir daquele momento não seria mais necessário sacrifício de animais, porque de uma vez por todas Jesus, o Cordeiro de Deus, estaria se entregando pela humanidade. Aleluia! Então Jesus, o Cordeiro verdadeiro, ele vai para Jerusalém se apresentar como sacrifício perfeito. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Jesus ele entra montado no jumentinho em Jerusalém, e ele vai direto ao templo. E quando ele chega no templo, ele viu algo que o entristeceu muito. O que Jesus viu no templo? A palavra do Senhor vai dizer que ali haviam mesas de cambistas, vendas de sacrifício. Só para você entender o que Jesus viu, o que estava acontecendo aqui. Quando Jesus ele chega em Jerusalém, no templo, ele viu uma dinâmica de corrupção acontecendo. Pessoas de diversas nações iam até Jerusalém no tempo da Páscoa, e quando os viajantes chegavam ali, eles chegavam com a moeda do país que ele tinha. E para que ele pudesse comprar um animal para o sacrifício, para oferecer
no tempo da Páscoa, a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele tinha que trocar a moeda dele. Não se aceitava em Jerusalém uma moeda estrangeira. Para que ele comprasse um animal, ele precisava trocar a sua moeda. Então, havia ali um serviço muito conveniente. Os cambistas, eles ficavam do lado de fora e trocando moedas. E essa atividade gerava lucro para os cambistas. Ora, eles desvalorizavam a moeda do estrangeiro e supervalorizavam a sua moeda. Como acontece nos dias de hoje. Se você vai comprar dólar, se você vai comprar euro, vai depender da valorização de cada moeda. E quem troca sempre tem lucro. Sempre tem um lucro financeiro. Os sacerdotes olharam para essa situação. Anás, o sumo sacerdote, ele olha para essa situação e fala bem assim: peraí, os cambistas estão ganhando dinheiro, trocando moedas, e eu não estou ganhando nada? Anás então chama os cambistas e fala o seguinte: a partir de hoje você vai trocar moeda aqui dentro do templo. E você vai me dar uma porcentagem dos seus lucros. Os cambistas então que estavam do lado de fora do templo, trocando moeda, agora eles começam a trocar moedas dentro da igreja, dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Sabe qual é o problema, irmãos? É quando o sacerdote perde a visão do vertical, começa a olhar no horizontal. É aí que o sacerdote se corrompe. Pastor, sacerdote é quem? É quem prega? É o pastor? Não. Ouça o que eu vou te dizer. A palavra do Senhor diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Você também é um sacerdote. Não perca a visão da vertical. Olhe sempre para o Senhor. Não fique olhando para a horizontal, porque a horizontal você vai encontrar corrupção, vaidade, orgulho, desvio, pecado. Se você quiser cumprir a sua missão diante do Senhor, esteja sempre olhando para o céu. É o que o apóstolo Paulo fala: pensar nas coisas do alto. Olhe para o alto. Os sacerdotes começaram a olhar na horizontal, ver o lucro dos cambistas e quiseram também lucrar. Só que esse não era o ofício dos sacerdotes. Os cambistas então começam dentro do templo, no átrio dos gentios, porque os gentios vinham de outras nações e era uma oportunidade para que fosse apresentado a eles o Deus verdadeiro. Mas ao invés disso, havia cambistas dentro do templo. E aí, não obstante a tudo isso, os sacerdotes não permitiam mais que essa pessoa que ia comprar um animal para o sacrifício comprasse fora do templo. Anás disse o seguinte: a partir de hoje nós não aceitamos mais animais comprados fora do templo. Se você quiser oferecer um animal para o sacrifício, você vai ter que comprar dentro do templo. Trouxeram o comércio para dentro do templo, para dentro da casa do Senhor. E esses viajantes chegavam com esses animais que eles haviam comprado do lado de fora. E o sacerdote que tinha que examinar se esse animal tinha defeito ou não, porque só poderia ser oferecido um animal perfeito. O sacerdote olhava e falava assim: está com defeito esse animal. Não tinha defeito nenhum, era perfeito. Está com defeito. Eu compro esse animal seu por 5 denários. O animal perfeito valia 10 denários. Eu compro por 5 denários. Aí agora como que eu vou comprar um animal perfeito? Olha, dá a volta aqui, ó. Lá atrás tem uma porta. Você vai encontrar lá levitas e lá eles estão vendendo o cordeiro perfeito, o animal perfeito. Então o viajante não tinha nada para fazer, não podia questionar. Parece aquelas igrejas que a ovelha não pode questionar nada, porque senão é rebeldia. Já viu isso? Tem opinião, é rebelião. Aí o viajante saía, dava a volta e chegava lá. Está aqui, ó, o levita apresentava: está aqui o animal perfeito. Quanto custa? 10 denários. Que animal era esse? Era o animal dele que ele tinha vendido lá por 5. Trambique gospel. Venda de sacrifício.
Parece aquelas igrejas, desculpa falar de maneira clara, eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Parece aquelas igrejas que vendem terra ungida de Israel, que vende flor ungida, que vende água ungida, que vende manto ungido, em nome de Jesus. O evangelho é puro e simples, igreja. Esse trambique gospel, esse comércio, esse engano, esse engodo do diabo, nada de hoje não, veio desde lá do tempo de Jesus. A pessoa que ela era pobre, ela estava sendo injustiçada. Às vezes ela chegava com o dinheiro contado. Um viajante nunca viajava sem dinheiro. Mas nem todo mundo tinha moeda em abundância. Então às vezes o pobre chegava com a moeda contada e ele não podia fazer nada. Para que ele pudesse celebrar a Páscoa, ele tinha que se submeter ao sistema daquela época. Jesus, ele viu tudo isso. Ele entra em Jerusalém e ele vê a corrupção do sacerdócio. Ele vê que a casa de Deus havia se tornado covil de salteadores, lugar de bandidos. Porque é exatamente isso que o texto está querendo dizer. A casa de Deus havia se tornado lugar de malandros. O que é que Jesus faz? Ele entra e de pronto ele expulsa os cambistas, os compradores, os vendedores. Não, ele não faz isso de pronto. Olha o texto. Marcos 11, versículo 12. Quem achou, lê alto aí, por favor. Pode ler alto. Versículo 12. Espera aí, pastor, acho que eu falei errado. 11, Marcos 11, 11. Opa, olha só o que aconteceu aqui. Isso aqui é uma lição para nós. Jesus chega no templo, vê tudo o que está acontecendo. Sabe o que ele faz? Vai para Betânia descansar. Ele vai dormir. Sabe o que isso nos ensina? Não podemos agir de cabeça quente. Ele vai para a casa de Maria, Marta e Lázaro, porque é lá que eles moravam, em Betânia, e ele descansa. E no outro dia, ele volta a Jerusalém e ele toma uma decisão. Irmãos, nunca tome uma decisão importante de cabeça quente, porque senão você pode perder a razão. Às vezes a gente acha que Jesus viu a situação e entrou direto no templo virando tudo, né? Não, irmãos. Ele voltou para casa, descansou, dormiu e no outro dia ele tomou uma atitude. Eu fico pensando, se Jesus ele age de cabeça quente, irmãos, o Apocalipse seria em Marcos 11, 11. Sim ou não? Ele ia fulminar todo mundo. Acabou a história. Apocalipse, Marcos 11, 11. Apocalipse seria esse, Apocalipse segundo Marcos, não segundo João. Vamos aprender essa lição, vamos ter maturidade, igreja. Nunca agir de cabeça quente, porque senão você pode sair do propósito de Deus. Quantos podem dizer amém? E aí, Jesus, no outro dia, ele volta para Jerusalém. E quando ele vê aquela situação acontecendo, o verso 15 vai dizer assim: e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Diga assim: Jesus expulsou quem vendia, mas também quem comprava. Jesus não expulsou só quem vendia. Sabe por quê? Porque só tem quem vende, porque quem tem quem compra. Vou repetir. Só tem quem vende porque alguém compra. Ouça o que eu vou te falar. Deus não toma por inocente aquele que compactua com o erro. Deus não toma por inocente aquele que compactua com a mentira.
Porque é fácil, irmãos, a gente olhar para o sacerdote e falar: heresia, está em pecado, isso é errado, isso não é bíblico. Só que muitas vezes somos nós, como ovelhas, que sustentamos esse sistema. Sabe quando que o comércio dentro da igreja vai acabar? Essa vida de indulgências, de sacrifício. Sabe quando a meninice vai acabar na igreja? Quando os consumidores pararem de comprar e virar povo de Deus verdadeiramente. É assim que vai acabar. Porque só tem quem está vendendo porque alguém está comprando. Paul Washer vai dizer o seguinte: o falso profeta é o castigo de Deus para o falso cristão. Eu vou repetir: o falso profeta é o castigo de Deus para o falso cristão. Quem não lê a Bíblia recebe como recompensa um falso profeta. Vai dar problema hoje, hein? Vai sair no Fuxico Gospel hoje. Quem não lê a Bíblia, quem não ora, quem não ama a verdade, quem não tem compromisso com a verdade de Deus, recebe como presente um falso profeta, que vai te guiar para a perdição. Deixa eu dizer algo para vocês: nessa casa nós pregamos a palavra de Deus, amém? O nosso compromisso nessa igreja é com a palavra de Deus. Aqui não tem venda de indulgência, aqui a gente não vende sacrifício, aqui é apresentado um evangelho puro e simples. E a palavra do Senhor diz que quem crê nesse evangelho verá a glória de Deus. Quem crê nessa palavra verá a glória de Deus. Aqui não tem barganha, irmãos. Ou você se contente com Jesus, ou você precisa aprender a ser um cristão verdadeiro. Amém? Jesus, ele não é o segundo Adão, ele é o último Adão. Diga assim: Jesus, ele é o último Adão. Porque se fosse o segundo, teria o terceiro, o quarto. Não, ele é o último. Ou você se contenta com ele, ou você ainda não entendeu o que é evangelho. O evangelho, irmãos, é puro, é simples. Jesus, ele expulsa todo mundo, quem vendia, mas expulsa também quem comprava. Eu creio, irmãos, que o Senhor está levantando nesses dias um povo remanescente, que ama a Deus, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a verdade de Deus. Deus está levantando uma igreja segundo o seu coração. Amém? Eu não estou falando da nossa igreja, nós somos uma igreja, nós não somos a igreja, nós somos uma denominação, não somos a igreja. Em toda a igreja existe um povo remanescente que ama a Deus, fiel a Deus. Deus está levantando esse povo nesses dias. Aleluia! Jesus então, o que ele faz? Ele expulsa os cambistas, os vendedores, os compradores. E ele diz o seguinte: vocês fizeram da casa do meu pai covil de salteadores. O que é covil de salteadores? É onde os bandidos se escondem. Irmãos, desculpa ser duro hoje. De repente você veio hoje querendo ouvir uma palavra profética. Mais profético que isso, impossível. Amém? Domingo que vem volte em nome de Jesus. O que eu ia falar mesmo? Esqueci. A gente se empolga, né? Às vezes o pregador se empolga, né? Começa a trocar Jesus por Genésio, se empolga. Jesus aqui, ele fala: vocês fizeram da casa de meu pai covil de salteadores, lugar onde os bandidos se escondem. Irmãos, presta atenção. Eu nunca vi lugar para se esconder gente de má índole como na igreja. Sabe por quê? Aqui as pessoas estão de boa fé, querendo acertar com Deus, querendo fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós temos no altar salteadores, pessoas que não têm compromisso nenhum com o evangelho, estão aqui só para fazer lucro na casa do Senhor. Olha o que está acontecendo nos dias de hoje. É tanta aberração. Aí a pergunta que eu faço é: esse povo não lê Bíblia? É por isso que eu falo, irmãos, Jesus expulsou também os compradores. Vamos ler a palavra de Deus, vamos parar de ser clientes. Você não é cliente, você é povo de Deus. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Você precisa saber o que Deus tem, o que Ele pensa a seu respeito.
E eu observo, às vezes, quanto mais adúltero, quanto mais errado, quanto mais sem vergonha, mais o povo gosta. É verdade, irmãos. Quanto mais notoriedade, quanto mais fala bonito, quanto mais vive de aparência. Eu vi um pastor outro dia fazendo uma divulgação no Instagram, chamando para o culto. Ele chega na sua Amarok nova, zerado, abre a porta, de terno e gravata. Vamos lá, irmãos, quero convidar vocês para participar desse culto. O que está querendo dizer ali? Olha, eu sou abençoado, Deus me deu uma Amarok, olha o meu terno. Venha porque Deus vai te dar isso também, irmãos. Isso não é evangelho. A gente não vem para a casa do Senhor para conquistar bens materiais. A gente vem para a casa do Senhor para ser conquistados pelo Senhor. Jesus não diz o seguinte: esse lugar será chamado casa de oração. Diga assim: esse lugar será chamado casa de oração. Sabe por quê? Porque nada expressa mais dependência ao Senhor do que oração. A oração é o nosso dependenciômetro. Quanto mais você ora, mais você está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. A casa de Deus é um lugar de dependência, não é um lugar de ostentação, não é um lugar de achar que nós damos ordem para Deus. A gente vem aqui contrito, com o coração quebrantado, porque nós sabemos que nada podemos fazer sem a presença dEle. Amém? Esse lugar será chamado casa de oração. Esse lugar deve ensinar dependência ao Senhor, e não estratégias para você prosperar. Por mais que muitas vezes, irmãos, a gente libere uma palavra de vitória nesse altar, porque a Bíblia também traz vitória para nós. Mas isso aqui, irmãos, não é coach, não é PNL, não é palavra de autoajuda. Isso aqui é uma igreja. Amém? Pastor, você está virado hoje? Não, irmãos, eu estou pregando a palavra da vez, amém? É por isso que eu gosto de pregar em série, porque não é recado para ninguém. Eu estou pregando a palavra da vez, amém? Se te pegou aí, dá seu jeito. Amém? Então Jesus ele vai para Betânia, descansa. No outro dia, de cabeça fria, ele vai para Jerusalém. Eu fiz toda essa introdução para você entender o encontro de Jesus com a figueira. Jesus ele chega, pela manhã ele estava com fome, ele olha de longe e vê uma figueira vistosa, cheia de folha. Eu não sei se você sabe, mas a figueira, antes dela dar folha, ela dá fruto. A figueira, primeiro ela dá fruto, para depois ela dá folha. Ou seja, se essa figueira estava cheia de folhas, o que a gente entende? Que ela tinha fruto. Jesus ele olha de longe, estava com fome e viu folha. Vou me aproximar, vou comer um figo, café da manhã. Ele chega, se aproxima da figueira e ele vai por detrás das folhas, porque o figo na figueira fica por detrás das folhas. Quando alguém em Jerusalém queria procurar figo, ele ia por detrás das folhas e pegava o figo. Mas ele olhou para cá, mexeu para lá e não achou fruto nenhum, senão folhas. Essa figueira, meus irmãos, representa Israel nesse contexto. Representa um povo que havia recebido privilégios da parte do Senhor, uma nação escolhida pelo Senhor para que Ele revelasse a sua soberania a todas as nações da terra. Israel era uma nação que Deus havia escolhido para revelar a sua glória. E Israel, enquanto nação, dizia: nós adoramos somente a um Deus, só há um Deus verdadeiro. Enquanto as outras nações adoravam a deuses estranhos, Israel dizia: só há um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando Jesus chegou no templo, o que ele encontrou? Folhas, aparência, somente uma aparência de santidade, de devoção, de fé, de compromisso. Jesus só encontrou folhas. Ele não encontrou frutos. Essa figueira está representando exatamente
Israel, que deveria, antes de dar folhas, revelar seus frutos. Jesus então ele olha para aquela figueira e ele diz o seguinte: que nunca mais de ti nasça fruto. Ele amaldiçoa aquela figueira e a figueira secou desde a sua raiz. Israel não deu ouvidos à profecia de João Batista: eis que o machado está posto na raiz de toda árvore, e a árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. Jesus estava julgando Israel e dizendo o seguinte: vocês viveram de aparência, mas eu não quero aparência, eu quero frutos. Irmãos, sabe o que o Senhor está falando para nós essa manhã? Ele está com fome e Ele está procurando frutos em nós. Quando o Senhor se aproxima de nós, Ele busca fruto, porque é pelo fruto que nós glorificamos a Deus. A palavra do Senhor vai dizer isso em Gálatas 5, quando fala de amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Tudo isso está escrito, e no final está escrito assim: porque Deus designou vocês para que vocês possam dar fruto, e assim vocês glorifiquem ao Pai. É através do fruto que nós glorificamos a Deus. Deus não quer cristão de aparência, Deus quer cristão de verdade. Pastor, mas eu não tenho um fruto para apresentar. Então não apresente. Não manipule o tempo. Não manipule o tempo que você está vivendo. Se o tempo não é de você revelar fruto, alguma coisa você pode revelar, provavelmente quebrantamento e arrependimento diante do Senhor. Não manipule o tempo de Deus na sua vida. Quem está entendendo? E esse foi o milagre que Jesus realizou. Ele amaldiçoou uma figueira, porque essa figueira representava um povo que declarava que amava a Deus, mas que havia se corrompido, mas que havia feito da casa de Deus uma casa de comércio, uma casa de câmbio, uma venda de indulgências, de sacrifício. Jesus está confrontando essa igreja nesses dias. Meus irmãos, que possamos viver verdadeiramente um evangelho genuíno, puro, que possamos nos apresentar ao Senhor como realmente somos, porque o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração genuína passa pela verdade. Qual é a sua verdade hoje diante do Senhor? Se apresente ao Senhor nessa manhã e fala: Senhor, essa é a minha verdade. Essa é a minha verdade. Eu estou errando aqui, eu estou falhando aqui. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua força, porque eu não quero viver de aparência. Amém, meus irmãos? Esse é o milagre. E a gente continua semana que vem. Se coloque de pé em nome de Jesus.